Hoje, turminha, é dia, né, nacional aí do livro infantil. Hoje é dia de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté, interior do estado aí de São Paulo. Ele formou-se em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco em 1904. Em 1921, Monteiro Lobato publica o seu primeiro livro infantil, Narizinho Arrebitado. A obra fez grande sucesso e isso levou o autor a prolongar as aventuras do seu personagem em outros livros. A partir de então, foram muitas obras. O Monteiro Lobato hoje é um dos principais nomes da literatura infantil no Brasil. Por isso a gente recebe no nosso programa a bibliotecária Tassiana Migoto. Obrigada, viu, Tassiana? Imagina, é um prazer. Pela gentileza da presença. E nós temos aqui a coleção, né? Isso. Nós trouxemos alguns títulos, porque como Monteiro Lobato, no decorrer da história, ele teve muito personagem e ele escreveu vários títulos. Então, alguns principais, né? Todo mundo conhece a Emília, a Narizinho, que foi o início de tudo isso, e uma lenda muito folclórica do Brasil, que é o Saci, né? Me lembro muito na época de escola, que né? Quando a gente estudava o folclore brasileiro no mês de agosto, e sempre falava do Saci ou da Cuca. Mas o Saci, eu acho que é um personagem que marcou muito a nossa história, né? Nossa infância. Então, aí eu acho que é bem interessante. E o Monteiro Lobato gostava muito de fábulas. Ele gostava de colocar os animais para conversar. Então, porque fábula é quando o animal conversa. Então, aí tem várias fábulas, inclusive todas que a gente conhece, que é a Formiga e a Cigarra, que é uma da fábula mais conhecida do nosso país. Ah, eu tô adorando essa entrevista, né? Porque a impressão que eu tenho mesmo é de estar voltando no tempo. Quando eu fui convidada, né, a gente vai relembrar, vai estudar, mas que a gente pensa assim, nossa, eu vivi tudo isso na infância, é muito gostoso, muito bom, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele foi adaptado pela primeira vez para a televisão em 1952. O programa ficou 11 anos no ar e foi um grande sucesso, tem repercussão até hoje. Depois ganhou versões, seriados, filmes, etc. A partir aí de março de 1977, o sítio passou a ser reprisado, né? Não há dúvidas de que a literatura infantil favorece o processo, né, ensino-aprendizagem. A questão das competências, das habilidades, o incentivo à literatura começa na formação do hábito de todas as necessidades da criança, ou seja, quando começa a descobrir o mundo com poucos meses de vida. No Brasil, as crianças e jovens leem mais que os adultos, conforme pesquisa, inclusive, Retratos da Leitura no Brasil, que foi divulgada recentemente. A média é de 8 livros para a faixa etária de 11 a 13 anos e só de 4 livros para adultos na faixa etária de 30 a 40 anos. Que essa entrevista também possa motivar ainda mais as crianças e jovens a lerem, e que motivem adultos a aumentar essa quantidade de livro, porque através do livro a gente consegue despertar a imaginação, criatividade. Eu acredito, eu sendo bibliotecária há muitos anos e eu tive um incentivo da leitura que veio de casa, né? A gente cresce, a criança tem que gostar de ler a partir da barriga. Quando a mãe está grávida, ela faz aquela leitura para o seu filho na barriga. Conta a historinha. Conta a história, ela conversa, imita, faz o som do personagem. Isso já vai incentivando. Aí a criança nasceu aquele livrinho de banho, que vai para a banheira, você põe ele lá. Então, assim, tudo vai desenvolvendo dentro do ensino-aprendizagem nas necessidades das crianças, né? Coordenação motora, pega um livro, aprenda a virar a página, manuseio. E a imaginação, eu acho que é uma das coisas mais importantes para o ser humano, porque nós precisamos viajar, a gente precisa sair do nosso dia a dia. E nada como uma criança, quando a gente é criança, aprender a ter essa imaginação para quando virar um adulto, a gente conseguir ler o livro e imaginar aquele cenário da melhor forma. E hoje, né, sendo o Dia Nacional da Literatura Infantil, não tem uma data melhor do que comemorar o nascimento do Monteiro Lobato, que ele faz isso. A partir do momento que você conta uma história dele para uma criança, e a criança não conhece, nunca assistiu na TV o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele fica imaginando como que é o Saci, como que é a Emília, como que o Visconde de Sabucosa, que é uma espiga de milho, fala. Então, você fica imaginando
E aí, depois, quando você vai assistir um desenho, um filme ou uma reprise do sítio, você imaginou exatamente aquilo. Eu acho que isso é muito importante, mas tem que vir de casa. O pai e a mãe precisam ensinar. Né? E Monteiro Lobato, de fato, ele foi muito feliz, né? A gente percebe ali as histórias. Primeiro, os personagens, né, individualizados, né? Então, o livro, por exemplo, o Saci, Narizinho, enfim. E aí, em um determinado momento, ele reúne todos esses personagens, cria o sítio do Pica-Pau Amarelo e tem aquele estouro, né, na televisão. Depois a obra foi adaptada para televisão, enfim, seriados, filmes, e a gente tem até hoje, né, essas versões reprisadas e esse conteúdo. E nós, adultos, pelo menos uma grande obra de Monteiro, né, todo mundo leu, marcou a nossa infância, todo mundo leu. E que bom se a gente puder estimular nossas crianças a ter acesso a pelo menos uma obra. São muitas, mas pelo menos uma obra, né? Se a gente pensar que Monteiro Lobato está tão vivo que do vestibular de 2017 para 2018 caiu o conto Negrinha. Então, ainda tem a importância real e verdadeira do Monteiro Lobato. E assim, qual é o pai ou a avó, né, que deixou para o pai ou para os bisnetos uma coleção de recordação de infância? Todo mundo tinha. Todo pai teve uma coleção, assim, da mais antiga. Na verdade, eu tinha, né? Eu fiquei com vergonha de trazer, porque ela está muito feinha. Mas, assim, aqui, eu tenho uma coleção antiga de 1960, 72. Só que ela está judiada, né? Porque é herdada, ela vem de herança. Então, todo mundo tem. Então, hoje tem as adaptações. E o que foi legal, alguém pensou que nem todo mundo gosta de ler livro. As histórias do Monteiro Lobato virou gibi. Está em quadrinho. Então, tem criança que só lê quadrinho. Olha, qual é o melhor incentivo? Lê histórias em quadrinho. Então, tem vários personagens do Monteiro Lobato em quadrinhos hoje também. Dentre os personagens, né, do Monteiro, qual que você destacaria para a gente? Eu gosto muito da Emília. Uma boneca de pano que ela aprende a falar e ela é uma criança esperta, né? Ela tem uma sabedoria que, para a gente pensar, para a época, para a idade, é assim, fenomenal. Então, eu gosto muito da Emília. Eu acredito que algumas crianças precisam se inspirar nela. E uma outra personagem, né, que também eu gosto muito, mas as pessoas quase não falam, falam muito das receitas, né? Que a tia Anastácia, até você fez hoje. Hoje tivemos um bolinho de chuva, né, da tia Anastácia. Mas a tia Anastácia tem a cultura popular, a sabedoria popular. E isso é muito legal, da história. Então, sempre que quando a gente contar uma história, a gente precisa pensar em todos os outros personagens que tem em torno. Mas eu gostaria, e deixar aqui, né, para os pais, contarem um pouquinho sobre as memórias da Emília para as crianças. Vale a pena. Vale. Né? A gente tem até aqui a obra de Monteiro Lobato. E é tão bacana, né, a gente poder, de fato, aí entrar nesse mundo da leitura. Que bom a gente ter a oportunidade hoje, no Dia Nacional do Livro Infantil, no dia de Monteiro Lobato, poder falar um pouquinho sobre esse autor aqui no nosso programa. Vamos falar alguma coisa agora um pouquinho sobre Monteiro Lobato mesmo, né? Essa questão da história dele? Ele, assim, eu acredito que para a época, né, a gente pensar que em 1920 ele começa, quer dizer, um pouquinho antes ele publicava artigos, ele fazia conto que a gente conhece a história dele, que ele tem o personagem caipira mais conhecido, né, o Zeca Tatu, mais conhecido do país. Zeca Tatu é um ícone também, né? Todo mundo conhece. Então, assim, o Monteiro Lobato prestou um vestibular e não passou no português, foi reprovado. Depois ele passa, foi promotor, morou fora do país. A gente pensar que em 1920, vamos pôr que quando ele começa mesmo para a literatura, ele foi muito sábio, né? Quem ia imaginar que ele vou escrever livros infantis, saio do adulto, do artigo, daquela coisa mais cultural, montou 2 editoras que não deram certo, que teve a falência. Mesmo assim, ele insistiu e continuou na literatura. Eu gosto muito. Eu acho que Monteiro Lobato ele tem que ser falado, vivido o tempo todo. E ele nos deixa, né, esse legado, né, e esse exemplo de fato não desistir. Sim. Né? Quem conhece, quem estuda a história dele, percebe, né, em vários momentos que ele teve inúmeros motivos para desistir
e ele não desistiu, ele seguiu, né? Eu acho que ele deixa esse legado pra gente. Não desista, né, dos seus sonhos. Quero muito te agradecer, viu, pela presença hoje no nosso programa. A gente vai também divulgar os contatos da nossa bibliotecária, Tarciana Migoto. Tá certa a pronúncia do sobrenome, Tarciana? Tá, Acertei? Migoto. Tarciana Migoto. E eu quero parabenizá-la também pelo seu trabalho. Obrigada. Né? Eu, como jornalista, amo leitura, amo livros. E a gente fica muito feliz de poder receber hoje uma bibliotecária aqui no nosso programa. Quero mandar um abraço, né? Se sintam todos abraçados, especialmente você que também, os nossos professores, nossos pedagogos. Sim. Que incentivam. E são profissionais que estão sempre incentivando ali, né, essa questão da leitura. Os professores faz parte da nossa infância, né? E muitas vezes a gente acaba se apaixonando por um autor por questão do professor. Exatamente. O professor acaba fazendo isso. Eu que agradeço o convite e deixo, sim, o recado que os pais incentivem muito as crianças a lerem, que é muito importante. Nós teremos um país melhor. Como dizia o Monteiro Lobato, só temos um país, só se faz um país com homem livros. Adorei. Beijo, viu, meu amor? Obrigada Obrigada pelo seu carinho.